Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo Anziato. Eu sou psicanalista, membro da Invenção Freudiana. Vocês estão me ouvindo bem? Mais alto? Pronto, tá bom. Mais próximo. Complicado isso. Bom, eu queria iniciar agradecendo e parabenizando o Gil Mardoni pela iniciativa. Acho um espaço importantíssimo que a gente possa fazer um tipo de interlocução e de articulação entre psicanálise e política, que, já que estamos diante desse real, né, dos atentados, da violência social e política no Brasil, damos uma resposta de tratamento ao real através do saber. É isso que a gente precisa fazer. Bom, eu não estou preocupado com o tempo, porque Mardoni me enganou. Quando ele me ligou, ele disse que eu tinha meia hora. E agora estão dizendo que eu só tenho 20 minutos. De maneira que eu quero começar com a reivindicação política pelos meus 10 minutos. Pactuado. Eu fiz um texto de meia hora, então eu vou tentar ler e fazer alguns comentários para ver se eu consigo apressar o texto. O risco é demorar mais para eu ler e comentar, né? Mas, bom, vou tentar apressar um pouco, vou tentar ler um pouco rápido também. Se tiver muito rápido, por favor, me avisem. É uma tentativa também de não ficar só lendo, para não ficar muito monótono, né? Bom, o texto eu dividi em duas partes. Uma primeira parte que eu falo mais dessa relação entre psicanálise e política, e uma segunda parte que eu tento trabalhar um pouco questões mais da realidade política propriamente dita. Bom, as relações entre psicanálise e política encarnam um paradoxo. Trata-se de um paradoxo lógico, da mesma ordem que encontramos entre o universal e o particular, entre o caráter singular do sujeito e as propostas universalistas políticas ou utópicas da cultura, ou, como dizemos em psicanálise, entre o sujeito e o outro. Esse paradoxo estabelece que não podemos reduzir um ao outro, ou, como diz Lacan, o sujeito nunca encontra o outro, tal como Aquiles e a tartaruga. Entre as partes há, portanto, uma ânsia, um vazio que Lacan denominou de real, e que impõe à estrutura do sujeito, que é a mesma da linguagem, assim como aos discursos em geral, uma impossibilidade de grafá-lo. Essa impossibilidade foi formulada de várias formas por Lacan, mas me limito a apresentar duas que considero as mais felizes. Não há universo do discurso, e a segunda, que já foi citada aqui, a relação sexual não existe. A psicanálise parte do pressuposto que o sujeito, ao entrar no campo da linguagem, o campo do humano, perde todas as versões da universalidade, seja a totalidade, seja a complementaridade. A partir daí fazemos apenas suplências, o que nunca é satisfatório. Estamos, portanto, condenados à insatisfação, à impossibilidade da completude e de um encontro absoluto com o outro. Mas exatamente por isso, paradoxalmente, buscamos o outro, a partir dos nossos buracos que fazemos laço social. Em outro momento afirmei que o buraco é a condição social do sujeito. A ordem simbólica discursiva que a partir daí emerge, na qual vivemos em sociedade, nunca consegue recompor essa universalidade ou essa totalidade. O que não quer dizer que não tente, ou que não se ofusque com o futuro dessas ilusões. As religiões, a moral, a magia, a política, a ciência, tratam essa falta, cada uma da sua forma, discursivamente composta. Lacan já propôs uma tipologia dos discursos, a Sandra falava disso aqui, mas eu não vou retomar isso, pelo menos não diretamente. O fato é que essas tentativas de recomposição ideológicas do universal encontram no sujeito uma ressonância. Ele está sempre de boca aberta, aguardando uma proposta dessa ordem, de maneira que possa iludir-se com a consistência do seu ser, seu falso ser, como nomeia Lacan. Para dizer de uma maneira edípico-freudiana, esse desejo de totalidade nada mais é que uma fantasia incestuosa de retornar ao corpo materno.
Isso pode parecer meio estranho aos ouvidos dos não iniciados. Isso é uma dificuldade de escrever um texto desse, porque a gente não sabe, eu não sabia muito bem para quem estava falando, né? Então, corre o risco da gente ficar falando no lacanês, que algumas pessoas não entendem, né? Bom, o problema é que a gente não consegue se livrar muito do lacanês, às vezes, né? Isso pode parecer meio estranho aos ouvidos dos não iniciados, mas um dos motivos que tornam essa tendência tão sedutora é entregar-se à possibilidade impossível de um retorno a uma completude maternal. Como se fosse possível suspender a falta, os buracos, as diferenças e gozar de uma plenitude incestuosa. Eu brinco com meus alunos dizendo que a fantasia de ganhar na Mega Sena é incestuosa, não é? Porque você ganha na Mega Sena, você passa a gozar de tudo, teoricamente, né? Claro que a gente não... É uma fantasia de retorno à plenitude. Arrisco-me a dizer que toda plenitude é incestuosa porque recusa a lei da castração, ou seja, a imposição real de uma incompletude original. Como diz Zizek, toda universalidade ideológica é falsa. Ora, não seria esse um dos motivos onde encontramos o paradoxo do gozo nas propostas políticas e ideológicas do poder? Não estaria aí uma das explicações possíveis para a facilidade com a qual o sujeito dá sua anuência a essas propostas universalizantes? Como diz Lacan, essa é uma das vias por onde a psicanálise pode fazer sua intrusão na política, demonstrando o gozo subjacente ao drama político e confirmando que não há discurso que não seja do gozo. A Sandra falava disso há pouco. A partir daí podemos afirmar que a psicanálise promove uma política e uma ética do buraco, do vazio, da falta de um significante no outro. Todas políticas da incompletude e que põem em xeque as garantias ontológicas do sujeito, assim como todas as propostas utópicas ou ideológicas que prometem um reencontro, uma fusão com a universalidade perdida e que Lacan denominava como a topologia da esfera. Bom, o fato é que somos seres estruturalmente anesféricos. Só um comentário, né, ao tempo. É que é curioso que Freud e Lacan não tenham tido nenhuma participação política pragmática direta, né? Pelo contrário, eles eram avessos, eles tinham um anti-utopismo radical, não é? Inclusive Freud vai dizer, por exemplo, que o comunismo é uma ilusão. O Lacan, em 68, faz uma intervenção nos estudantes dizendo: olha, vocês estão querendo um mestre, então vão ter, não é? O que não quer dizer que ambos não tenham tratado de uma maneira absolutamente importante e radical da política e dos efeitos dela, não é? Mas eles realmente não compartilhavam das utopias políticas. Essa relação topológica entre o sujeito e o outro, portanto, configura-se como o palco onde se encena o drama pulsional, ético e político na vida. E aqui podemos observar uma concepção radicalmente ético-política do sujeito. Ao contrário de uma definição mais sociológica, isso é muito importante para entender a condição política da psicanálise. Peço a atenção de vocês. Ao contrário de uma definição mais sociológica, ou mesmo antropológica, que entende o sujeito como um produto do meio, ou seja, como efeito da ordem social e simbólica, a clínica psicanalítica ensina que, por mais que o sujeito necessite da universalidade da estrutura de linguagem para se constituir, ele é sempre o efeito de uma subversão, de um corte com esse universal do outro. O sujeito é o resultado não de uma completude simbólica, né? Pelo contrário, ele é o resultado de uma falha entrópica da estrutura. Isso nos leva à conclusão que não é simplesmente que ele deva fazer suas subversões, mas que ele é impelido estruturalmente, pulsionalmente, a demarcar suas subversões sob pena de adoecer gravemente se não o fizer. Nesse espaço é necessário levar em conta o que Lacan denomina de uma inadequação radical do sujeito diante de qualquer projeto totalizante, seja ele moral, político, religioso, científico ou qualquer outro. E aí reside a principal, se não a única e radical posição política da psicanálise. O sujeito, em sua singularidade, está sempre num contundente embate para inscrever seu traço singular na dimensão universal do outro. Quando não consegue por bem, escolhe a via do sintoma. Observe que estamos aqui ao mesmo tempo no âmbito da clínica e no coração da política. O sintoma, portanto,
Isso é importante para discriminar as posições políticas na prática e no laço social da psicanálise. O sintoma, portanto, deve ser aclamado também como um fenômeno fundamentalmente clínico e ético-político, dando indica a Marx a invenção do sintoma, definido por ele como uma denúncia de que algo não anda bem. O sintoma apresenta a inconsistência do outro, a falha, o patológico do universalismo, uma fissura na racionalidade. Como define Zizek, o sintoma é o que subverte o princípio universal dessa totalidade. Apresentando a luta de classe, Marx teria denunciado a dimensão real do universalismo ideológico do mundo burguês em ascensão, que teria recalcado as relações de dominação e servidão. O fim da soberania, determinado pela Revolução Francesa, não dissolveu as relações, a história de igualdade, liberdade e fraternidade. Não dissolveu o fim da soberania, as relações de dominação que estão sempre se apresentando nas mais diversas formas de luta de classe. E isso permanece sendo verdade porque é ancorada no real, mesmo nos tempos pós-políticos na atualidade. Porque hoje em dia falar de luta de classe é um palavrão, não é? Como se fosse uma coisa, isso é coisa de petista, de marxista e tal, que não tem mais sentido, é anacrônico, que não é verdade. Não é? Curiosamente, nesse mesmo seminário, que Lacan fala do Marx como inventor do sintoma, Lacan também afirma que a psicanálise seria um sintoma da civilização, porque estaria sempre denunciando essa inadequação radical do sujeito a partir desse elemento mínimo, esse pedaço do corpo que sempre cai e que denominou de objeto pequeno a. Vou falar de objeto pequeno a aqui para não complicar as coisas, né? Bom, seria a psicanálise, então, um sintoma da política? Deixo essa questão para um debate. Tem 2 parágrafos que eu vou resumir, só para que a gente possa entender que essa impossibilidade da relação entre psicanálise e política não é um impedimento, né? Lacan tem uma concepção positiva da impossibilidade. É porque é impossível que a gente faz, não é? A gente vê que tem sempre uma recusa mútua entre psicanálise e política, mas nós estamos, vira e mexe, voltamos a discutir, a trabalhar e a produzir em torno de psicanálise e política, que é o que nós estamos fazendo aqui, não é? Tivemos produções inúmeras na história, desde a escola de Frankfurt, Freud, Lacan, a escola de Frankfurt, e atualmente uma coisa curiosa, nos últimos 15 anos, a Celina falava disso, a psicanálise lacaniana, especialmente, é a principal referência dos estudos políticos e críticos culturais. Não é? Devemos a isso ao Zizek, que é um louco varrido, que produz um livro por dia, não é? Uma obra copiosa, e que pôs, não é, a psicanálise, especialmente lacaniana, como essa referência principal da teoria política. Bom, não por acaso, no seminário A Lógica do Fantasma, Lacan afirmou que o inconsciente é a política. Mardoni falava disso. Por que Lacan produziria tal proposição, redefinindo o que consideramos como um dos conceitos cruciais da psicanálise? Não parece a vocês um assentimento radical de uma dimensão política no cerne do palco onde se encena o que há de mais importante na psicanálise? Considero que com isso Lacan reafirma o caráter intimamente ético e político dessa topologia entre o sujeito e o outro. Como disse, todo o drama do sujeito se situa topologicamente aí. Todos esses temas, esses trágicos temas, a morte, o sexo, a segregação, a violência, etc., que citei acima, no parágrafo que eu não li, habitam inconscientemente o laço sociopolítico entre o sujeito e o outro. Quer dizer, esse real da violência, da morte, da segregação, ele faz parte do laço social. Com isso, podemos considerar que a política é o solo ontológico dessa estrutura, mas não propriamente no sentido aristotélico de que o homem é um animal político. Acompanhando Lacan, diria que é o ser, a falta a ser, da qual sempre padecemos, que está sempre a ser politizada pela ordem sociosimbólica, que não suporta o horror dessa falta. Por isso mesmo a psicanálise não é ôntica, mas ética. Estou parafraseando Lacan no seminário 11. Não? A partir da psicanálise, então, é possível denunciar o caráter ideológico das totalizações. Observem que uma ideologia funciona através de uma particularização do universal e por uma tentativa de despolitizar a questão em curso.
elege-se um elemento particular por excelência, elege-se um elemento particular que explica todos os problemas do universal. O judeu, objeto da ideologia por excelência, explica a origem das mazelas sociais e econômicas da Alemanha nazista. Os ignóbeis nordestinos explicam o equívoco político e eleitoral brasileiro, pior que dito por nordestinos também, né? Quer dizer, o vazio que deveria habitar aquela impossibilidade real do universal se coloniza pela ascensão de um particular disposto nesse ponto. Paradoxalmente, essa lógica coabita com a reivindicação social legítima. Como diz Zizek, as ideias dominantes nunca são diretamente as ideias das classes dominantes. Porque o êxito da ideologia implica que ela incorpore uma reivindicação legítima, mas de uma forma distorcida por uma despolitização que atende aos interesses da classe dominante. O fim da corrupção é uma reivindicação legítima de todos os oprimidos. Mas a quem está servindo, e os 10 minutos, a quem está servindo a caça aos corruptos no Brasil? Bom, vou passar para a segunda parte, porque 5 minutos... Bom, vivemos hoje num regime... Estou pulando aqui. Vivemos hoje num regime político-discursivo, é a segunda parte, onde eu entro nas questões mais relacionadas à realidade sociopolítica, vamos dizer assim. Vivemos hoje num regime político-discursivo que poderia denominar, utilizando-me da nomenclatura do Zizek, de uma biopolítica pós-política. Estou querendo escolher o que é que eu pulo aqui. Trata-se de um regime que se estabeleceu nas últimas décadas, muito especialmente a partir da década de 70, mas que já vem de longe. E eu trabalhei já, venho trabalhando há algum tempo, fazendo um paralelo da leitura das obras que Foucault e Lacan fazem da modernidade do capitalismo, porque é claro que cada um na sua, mas eles têm pontos de encontro muito curiosos, não é? Bom, eu vou falar que talvez seja mais rápido. E o que é que acontece? Para Foucault, a modernidade se constitui a partir do momento em que a soberania política cai por terra, não é? O poder soberano a lógica do poder soberano se subtrai, e o que não quer dizer, como eu disse, que as relações de servidão e exploração elas tenham sido subtraídas. Pelo contrário, uma outra lógica do poder se instala, muito especialmente uma lógica que usa o saber como instrumento e operador político, não é? O laço social, Foucault diz isso da maneira dele, não é? Essa mudança do poder soberano para o poder disciplinar e biopolítico. E Lacan diz uma coisa semelhante. Lacan diz: houve uma mudança de mestre na cultura, não é? Nós perdemos o mestre antigo, nos discursos ele diz isso, e hoje o que organiza o laço social é o universitário e o capitalista, não é? Quer dizer, isso é o fim da soberania, o fim do patriarcado e a ideia de que o saber pode organizar o laço social. O saber aqui não é só no sentido do saber científico, não é? É um saber no sentido universitário, ele não é necessariamente científico, não é? Bom, essa mudança é um momento histórico ímpar que implicou uma mudança na estrutura discursiva da cultura, determinando o fim da soberania, mas também a morte de Deus, a morte do Pai, como lugar de garantias ontológicas e epistêmicas para o sujeito. E aí nós temos o fim do patriarcado. Já li isso aqui. Um pequeno parêntese para retirar uma primeira consequência dessa nova ordem sociopolítica. É que a modernidade inventou o indivíduo moderno, os direitos e deveres, e propôs a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é? Bom, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e por isso que o poder não pode ser mais soberano, né? O poder soberano se exercia diretamente sobre o corpo do indivíduo. O suplício, por exemplo, era um modelo, então as pessoas eram esquartejadas publicamente, oficialmente torturadas e esquartejadas. Com os direitos humanos do indivíduo moderno, isso não é mais possível, é preciso fazer um controle estratégico através do saber. Bom, a Declaração dos Direitos Humanos promove uma primeira universalização, todos somos iguais, que funda a sociedade da igualdade e da fraternidade. Apesar do avanço social e político que isso implica, não podemos deixar de observar que a igualdade e a fraternidade
criam também uma sociedade da segregação do diferente. Seguindo Freud, em sua lógica da psicologia das massas, Lacan confirma que a fraternidade da massa necessita de um inimigo excluído para ganhar consistência. A segregação é, então, o efeito recalcado da fraternidade. A partir daí, a prática da segregação, como uma dissolução de qualquer dialética possível com o diferente, passa a se desenvolver, alcançando seu ápice na lógica nazista do campo de concentração. Foucault fala disso, por exemplo, quando ele, na História da Loucura, quando ele fala do grande enclausuramento do século XVII. É inédito na história humana a criação de um espaço de exclusão, não é? Onde não havia mais uma dialética com a ordem sociossimbólica, né? Os desatinados, os loucos, são excluídos, cria-se um muro, um espaço social, outro, ao espaço sociossimbólico. Estou me dizendo aqui que acabou. Bom, Acabou. vou então deixar aqui só fazer dois comentários então para terminar. Primeiro, eu queria falar, não é, sobre a questão da biopolítica, como a biopolítica, os efeitos dela para o sujeito, como um dos efeitos dela, por exemplo, é a ideia de um apoliticismo, né? De como, por exemplo, se você trata as coisas como uma questão, que a biopolítica é a instalação da lógica da vida, do corpo da vida e da espécie na política, né? Que produziu movimentos como, por exemplo, o higienismo, o nazismo, mas também a lógica do comunismo como um saber que organiza o laço social. Então, ela produz uma segregação pela espécie, né? Então, ela considerando essas coisas do ponto de vista do bios, da biologia, hoje em dia a versão é o cérebro, né? Ela despolitiza uma série de questões, tanto do ponto de vista da política propriamente dita, como clínicas, né? Se é uma questão cerebral, a problemática estrutural simbólica de gozo do sujeito não tem nenhuma importância, né? Então há uma despolitização nesse sentido, e que hoje é exatamente a ideologia por excelência, a ideologia de um apoliticismo, que é exatamente a lógica. Tem um livro muito interessante que eu recomendo a todos, que se chama O Novo Espírito do Capitalismo, né? Do Boltanski e do Schiaparelli, e que eles dizem exatamente de que o capitalismo ele funciona através, o discurso fundamental é esse discurso chatíssimo da gestão, né? Hoje em dia tudo é gestão, então você pode acreditar de que isso toma conta exatamente do Estado, mas toma conta também das instituições sociais, por exemplo, da igreja, né? O evangelismo não passa disso, né? De uma lógica empresarial aplicada a uma instituição como a religião e que toma conta, não é, da população, especialmente de baixa renda, né? Então, essa lógica empresarial da gestão, ela produz um efeito despolitizante disso tudo, né? Bom, eu teria um comentário ainda sobre a globalização, que tem a ver com a questão que a Celina colocou, mas vou deixar isso para... Faço? Bom, o interessante da globalização, eu vou tomar como uma pergunta então, para pegar 5 minutos da pergunta. O que é que eu acho? É que as utopias políticas sumiram, não é? Ninguém mais, com o fim do comunismo, etc., ninguém mais quer mudar o mundo, não é? Não existe uma utopia, um ideal político universal, como tínhamos até pouco tempo. O que veio em seguida foi a globalização, não é? Que tem um efeito universal, não é? Tem um efeito universal, mas tem uma pretensão universal. O problema, que é curioso, é que a globalização não é propriamente uma utopia política, não é? Ela tem efeitos de transformação, efeitos revolucionários, inclusive, de transformação do mundo. O capitalismo funciona assim, ele é desterritorializante, ele é revolucionário dentro de si, porque vai dissolvendo, desterritorializando tudo, não é? Mas a globalização não é propriamente uma utopia política, uma nova utopia política, não é? Ela é um movimento de mercado, obviamente isso interessa às empresas, à lógica neoliberal e ao mercado, que vai dissolvendo, inclusive, as diferenças. O curioso é que ela implica um discurso paradoxal de que vamos incluir as diferenças, mas é aquela falsa inclusão, não é? De que ela não
quer saber do efeito real e violento das diferenças. É um pouco a ideia das diversidades sexuais, né? A diversidade sexual para não saber do efeito real da diferença sexual propriamente, né? Então, quando você tem essa planificação, essa horizontalização, não é, das identificações e mesmo das diferenças, inevitavelmente o que vem é um retorno no real de uma violência absurda, não é? São violências, o Zizek chama isso de isso mal, não é? É um termo curioso, que é exatamente uma violência sem nenhum tipo de referência simbólica, não é? Sem causa, não é? Quer dizer, a globalização não é uma causa, ela é um movimento de mercado, é diferente da causa. É curioso que nós tenhamos, por exemplo, o terrorismo como uma invasão de uma causa que não é propriamente política, não é? Mas é curioso que seja, há uma invasão do real, tem uma ideia de que vão acordar, né? Vão nos acordar o mundo ocidental do seu sono dogmático através de um ato, né? que o real explode, não é? Que não é verdade, mas de todo modo é um ato, não é? E não é por acaso que nós tenhamos hoje exatamente esse retorno dessa violência, mas não só no terrorismo, nós temos passagens ao ato de jovens, de adolescentes violentíssimos, que produzem uma certa banalidade do real, não é? Quer dizer, a Celina falava, agora não sei se foi a Celina ou a Sandra, que as crianças brincavam ali com os pedaços de corpos, não é? Pois é uma banalidade do real, né? Como se o real não tivesse mais esse efeito de causação, não é? Porque a gente vê corpos na nossa televisão na hora do almoço, não é? Isso é exposto e tal. Mas tudo isso é uma tentativa de não se deparar com o efeito realmente causador de horror que o real produz, não é? Bom, me desculpo pela impossibilidade, não é, de ler o texto todo, mas posso depois, na discussão, retomar algumas questões.